Olá, bem-vindo ao lar. É maravilhoso estar aqui com você mais uma vez. Eu sou Andrea Faulhaber, escritora, autora do livro Volte ao Lar Antes que o Dia Termine. E hoje eu te recebo aqui nesse cantinho da nossa sala de TV. Do lado de lá você não pode ver, mas tem aí uma TV, um sofá para toda a família. E desse lado aqui a gente fez algo calculadamente, que foi colocar aqui essa mesa. Aqui você está vendo um jogo americano, onde todos sentamos para comer pizza, sanduíche, conversar, compartilhar aquela salada de frutas enquanto a gente assiste algo especial. Eu coloquei até aqui um jogo para que você veja que atrás tem um armário de jogos de família. São jogos que a gente utiliza para transmitir valores, sentimentos, ideias e para ter um momento de descontração. Nessa semana, o nosso tema em todos os canais Volte ao Lar é como educar para a pureza. E por isso eu trouxe você até aqui. Eu queria conversar com você sobre esse tema delicado, polêmico, mas nunca foi fácil educar para a pureza. Não pense você que no tempo do seu avô, da sua avó, os pais já não ficavam assim surpresos com a capacidade de falta de educação, de princípios, de moral, nos meios de comunicação de sua época, entre a vizinhança, os parentes, e havia sempre um desafio que a palavra de Deus nos propõe. Bom, eu queria te convidar, em primeiro lugar, a deixar o seu like, a curtir, a ativar as notificações e deixar também o seu comentário. Vamos lá? Muito bem, gente. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que os pais têm poderes. Isso mesmo, poderes, assim como aqueles poderes conferidos. Bom, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que os pais têm poderes. Sim, poderes assim como aqueles conferidos pela lei e que nós muitas vezes não utilizamos esses poderes, certo? É um poder espiritual, material, um poder psicológico que cerca os nossos filhos. O que tem acontecido em nossos tempos é que os pais têm ficado amedrontados. É isso mesmo, os pais têm tido medo de serem pais, medo de colocarem não somente limites, que é uma coisa assim, eu diria uma consequência, né, de algumas situações, mas os pais têm principalmente tido medo de estabelecer rotinas de pureza na vida dos filhos. Gente, que rotinas são essas? Vamos conversar um pouquinho sobre essas rotinas? A primeira rotina é desligar. Sim, gente, desligar os botões, certo? Desligar a TV no horário certo. Desligar o computador, os jogos, num limite pequeno de tempo. Tem se estendido esse limite à vontade dos filhos. O medo de desagradar esses filhos tem se transformado no grande monstro da humanidade. Muito bem, se você não desagrada pessoas, você não as educa. Se você não dá limite às pessoas, se você não explica para elas que ali pausou o tempo e o poder de desligar o botão é seu, sim. E você precisa ensinar essas pessoas que elas têm poder de desligar os botões, ou seja, os aparelhos estão ficando donos das pessoas. As próprias pessoas têm medo de perderem notificações, informações. E eu queria dizer uma coisa importante a você. Você sabia que 95% das informações que você recebe não são importantes, na verdade? Quando você vai olhar para trás e pensar, olha, será que aquilo era urgente, era emergencial ou eu poderia deixar para lá? Então, a primeira coisa, o primeiro poder que você precisa exercer, ensinar a seus filhos é desligar, ok? Vamos ver como é que a gente faz isso? Bom, agora tá na hora de você desligar o botão do descanso e passar para a fase do trabalho. E quem diz isso é o pai ou a mãe. Como é que a gente diz isso, gente? Aí, pessoal, vamos nos levantar, desligar a TV, certo? 5 minutinhos, é bom a gente sempre dar um tempinho antes de começar. E vamos começar a fazer um tempo de leitura em família.
Ah, mas numa época como hoje, leitura em família, sim. Se você não determina, se você não combina, se você não estabelece rotinas, as coisas não vão acontecer. Simples assim. Bom, o próximo poder é o poder de abastecer a sua casa com pureza, ok? Esse poder está descrito ali, gente, em Efésios 6:4, quando diz o seguinte, que nós devemos educar, ensinar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E em Filipenses 4, que diz também assim, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é de boa forma, nisso pensai. Como é que a gente abastece uma casa com pureza, hein, gente? Como é que são os livros aí da sua estante? Tem alguns livros repletos de histórias. Ah, mas isso aí é uma história clássica, o Poderoso Chefão. Mas como são os valores desse Poderoso Chefão? Como é que são os valores dos filmes que você deixa aí circulando na sua casa? Como são os filtros de internet para aquilo que entra na sua casa? E quando chega uma pessoa, um amigo, uma conhecida, um conhecido, como é que é esse papo entre vocês? De vez em quando tem assim aquele comentário ácido, aquela crítica ao chefe, aquela crítica ao governo, aquele tipo de crítica que a Bíblia diz que nós não devemos fazer, que antes dessa crítica nós temos que ter a oração, nós temos que ter amor dentro daquilo que a gente fala. Muito bem. Quando você não abastece a sua casa com pureza, músicas infantis puras, cantigas de roda, músicas que ensinem brincadeiras, não aceite a desculpa da cultura para colocar porcaria dentro da sua casa, ok? Não importa se é um samba de raiz, se é uma música caipira de raiz, vem cá, mas o que conta a história dessa música? A Bíblia diz, né, lá em Gênesis, que Deus olhou para tudo que ele fez e viu que tudo era bom. Você tem olhado para suas escolhas e visto que tudo é bom? Todas as coisas são boas? Os livros que você tem comprado aí para os seus filhos lerem, ok? Você tem dado assim legalidade para o mundo no sentido de que o mundo vem com uma historinha, um valor, uma roupinha, e você vai acatando, sabe? Ah, não, tudo bem, isso é coisa de jovem. Olha, eu vou te dizer, existem coisas que não são de idade alguma e que você precisa colocar os limites, sim, tá certo? Bom, comandar atividades puras. E aí a gente chega aqui nesses jogos, por exemplo, que são atividades puras, gente, que muitas vezes as pessoas não fazem e não vivem. Cadê os piqueniques da sua casa e da sua família? Cadê aquele tempo de karaokê com seus filhos para todo mundo rir e brincar um pouco? O tempo dos jogos tipo imagem e ação para vocês darem bastante risada. O tempo assim de irem juntos para a cozinha, fazerem uma pizza, conversarem. E sobretudo o tempo de leitura da Bíblia, ilustração da Bíblia. Aquele tempo de falar apaixonadamente dos preceitos de Deus que vão ficar gravados no coração dos nossos filhos. E não ficarão gravados se você não tiver pelo menos 30 minutos por dia de leitura devocional. Por quê? Porque o que vai ficar gravado é o tempo que tem maior ocupação dentro da mente, do coração e da disciplina e rotina dos filhos. Se esse tempo que fica gravado aí é o tempo de TV, é o tempo de conhecimentos gerais, é o tempo de faxina da casa, esse tempo de atenção é o que vai ficar no coração dos seus filhos. Então, separe tempo para a leitura da Bíblia todos os dias, momento agradável, com um lanchinho, uma mesa posta, certo? Bíblias bem bonitas, corra atrás aí se você no momento não pode fazer esse investimento de encapar essas Bíblias, de canetas, lápis coloridos para sentar à mesa com os filhos, para abastecer o coração deles de pureza. E sempre comece a perguntar para esse filho, não aquela pergunta retórica sem resposta, mas uma pergunta assim: meu filho, o que você entendeu desse texto? E faça um complemento de explicação caso o entendimento não tenha sido profundo o suficiente. Certifique-se sempre, talvez fazendo aí competições, brincadeiras, jogos com algumas premiações agradáveis, certo?
se esse filho aprendeu aquele versículo-chave, se ele aprendeu aquele texto-chave. E complemente sempre com conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, certo? E essa sabedoria vai ficar gravada no coração dos seus filhos em forma de pureza, ok? O quarto poder que os pais têm é o poder de propor. Porém, ocorre que os pais do nosso tempo, mais uma vez, estão com medo de impor, ok? Você precisa apresentar com convicção, convicções suas, pessoais, aquilo que você crê, aquilo que você percebe que é puro, que é bom, que é justo e que a Bíblia nos diz para fazer. Se você não apresenta, o mundo vai apresentar outras coisas. Se você não chega e fala, gente, olha, vamos fazer um tempo aqui de artesanato aqui na mesa, e o que vocês acham de nós fazermos uma reforma desse cômodo aqui? E aí você vem trazendo versículos, conselhos, provérbios, palavras sobre trabalho, exemplos, histórias, fotos. E se você não faz nada disso, o mundo vai vir. E o mundo não vai vir devagar. Ele vai vir com músicas, ele vai vir com ídolos, ele vai vir com frases, ele vai vir com memes, com tudo para cima da sua família. Então, Deus te deu o poder de propor, apresentar com convicção, ok? E isso, no lugar de impor, vai conquistar. É no momento que o seu filho se acostuma que toda sexta-feira é a noite da pizza da família e que naquela noite ele vai ganhar alguma coisa especial por ter aprendido versículos e ele vai ganhar a alegria de saber aquele versículo e mostrar para toda a família e ele vai estar ali assistindo um filme que edifica a mente e o coração dele e vai aprender a amar isso, porque você está vindo com mais propostas mais interessantes, agradáveis e criativas do que aquilo que o mundo faz. E por último, eu queria sugerir você a não permitir padrões inferiores comparativos dentro da sua família. Como assim, gente? Como é que a gente faz isso? Não venha com aquela conversa, por exemplo, porque na verdade não são exatamente os filhos que colocam isso, eles colocam dentro da brecha que os pais permitem. Aquela conversa assim, por exemplo, eu tô pensando em a gente fazer uma viagem, que é a viagem dos sonhos, às vezes é uma viagem caríssima, às vezes é uma viagem assim para um lugar que prega apenas o consumismo. Então você fala, é o sonho da nossa família. E do outro lado tem ali uma viagem aos parentes, ali tem uma viagem para conhecer um campo de flores, tem uma viagem para conhecer uma linda biblioteca que você não propõe. Você vai deixando que os padrões de fora determinem que pai, que mãe você deve ser. Então assim, e eu queria dizer, como uma forma complementar, e já não é um desses poderes, né, que o Senhor nos confere, eu diria para você que cerque a sua casa de pureza, frases puras, bíblias, músicas, louvores, brincadeiras, certo? De maneira que o seu filho nem consiga propor alguma coisa que não seja pura. Como é que eu estou dizendo isso? Porque muitos dos seus amigos, e você sabe disso, eles freiam a piada, eles freiam o comentário, porque eles sabem que não cabe dentro da sua realidade. Então, no momento em que esse filho conviver tantas horas com você, com seu esposo, sua esposa, seus avós, seus pais, e perceber que ele tem um ambiente acolhedor, esse ambiente propício à pureza, ele vai exercitar isso o tempo inteiro. Então não vai ser tão natural chegar lá fora e fazer aquilo e falar daquilo que é impuro. Eu queria dizer para você que é muito importante a gente ter orgulho dessa pureza e parar de dizer essas bobagens. Eu estou criando meu filho para o mundo. Crie seu filho para Deus. É importante a gente parar de dizer, mas eu não posso fechar ele numa redoma. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, separados para Deus. Então, assim, não é uma redoma, é um abraço de amor e é um abraço que vem do Pai. Um grande abraço para você, uma boa semana. Eu espero que você exercite a pureza aí na sua casa.